Dizer que a palestra de hoje ela tem uma complementação a respeito desses assuntos que fala sobre as causas atuais das aflições e nos mostra que no plano divino, na perfeição divina, nós podemos contar que tudo está perfeito. Nos meus estudos pessoais, eu sempre tenho verificado que esse aspecto é um aspecto muito importante e não muda. Enquanto nós somos seres humanos, espíritos, a caminho da perfeição, a caminho do entendimento, quanto mais nós estudamos, mais nós podemos nos maravilhar com a perfeição do plano divino. Como profissional, como cientista, como estudante, eu gosto muito de conhecer as causas das coisas. E como também não poderia deixar de ser diferente, assim como é na física, em outras ciências, na filosofia, na mecânica, todas as ciências, onde nós encontramos relações de causa e efeito, também do ponto de vista psicológico, também do ponto de vista espiritual, nós teremos a relação causa e efeito. Não existe um efeito sem causa e não existe uma causa sem efeito. O que acontece é que nós, seres humanos a caminho da perfeição, nós nem sempre temos a dimensão e o conhecimento dessas relações. Existem causas que nós desconhecemos os efeitos. Então, enquanto a nossa civilização, a história da nossa civilização, está nos promovendo um conhecimento cada vez maior sobre a nossa condição humana, um conhecimento cada vez maior a respeito das nossas origens, das nossas finalidades, nós aos poucos vamos descobrindo isso. O que tem nos revelado a doutrina espírita, outras doutrinas também espiritualistas, outros sistemas espiritualistas, esotéricos, teosóficos, nos mostra que as condições da nossa atualidade, da nossa vida atual, das nossas dificuldades atuais ou das nossas facilidades atuais, tanto as nossas habilidades quanto os nossos defeitos, isso é decorrência daquilo que nós semeamos, ou nessa vida, ou em experiências encarnatórias anteriores. Portanto, como diz uma máxima, um ditado, aqui durante essa palestra eu quero que vocês tenham isso em mente, que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quem quer plantar, planta aquilo que escolhe e vai colher aquilo que escolhe. Se nós semearmos vento, poderemos futuramente colhermos tempestade. E mesmo aquele que não plantar nada, que não cuidar, não fizer nenhum tipo de cultivo, também irá colher, mas irá colher das ervas daninhas que estiverem à disposição. Então, nós possamos estar atentos às nossas atitudes, às nossas atividades, ao nosso comportamento psicológico, nas nossas ações e as nossas atitudes mentais, para que a gente possa futuramente colher cada vez frutos mais saborosos. O tema da palestra de hoje é vidas atuais, vidas passadas, dilemas atuais. Coloquei esse título justamente para que a gente possa contemplar um pouco a respeito. Isso é apenas um recorte sobre questões de vidas passadas, vidas anteriores e as situações atuais que nós estamos passando. Aqui tem algum material que vai dar a ideia a vocês a respeito de situações de vidas que nós passamos anteriormente, em existências anteriores, e as consequências dessas ações nas nossas vidas atuais. Também quero lembrar a vocês que a nossa existência
ela tem um planejamento. As nossas vidas têm um planejamento, a nosso histórico de evolução. Do mesmo modo como na escola nós sabemos que nós vamos passar pela primeira série, segunda série, ensino fundamental, ensino médio e superior, também do plano espiritual existe essa programação. E isso vai nos dar a ideia de que também existem aí planos de vidas futuras. Assim como nós temos vidas anteriores, temos a vida atual, teremos certamente vidas futuras. Então, e em alguns casos, sob algumas condições e alguns efeitos, também nos é dado o conhecimento dessas vidas futuras. Serialidade da existência. Coloco aqui essa questão, esse termo serialidade, para que nós possamos entender que a nossa existência ela é um contínuo. Digo existência no sentido mais primário, mais primitivo da palavra. A existência não compreende apenas essa encarnação. A existência, ela acontece desde que nós fomos criados, simples e ignorantes. E estamos aí ao longo do tempo, ao longo das experiências, adquirindo conhecimento, adquirindo evolução. Então a serialidade da existência nos remete à ideia de que a nossa existência, ela não é um ponto focal. Ela aconteceu em alguns momentos passados. E vamos ver aqui também, durante a palestra, que mesmo situações de vidas passadas continuam repercutindo na nossa vida atual. E que essas repercussões vão influenciar a nossa vida presente, também irão influenciar a nossa vida futura. Portanto, entender a noção de serialidade é entender que esse é um ponto focal da nossa consciência. Eu, enquanto Eduardo, eu não sou a minha existência completa. A minha existência completa, ela envolve o passado, presente e futuro, que acontecem em algumas dimensões da existência, dos planos espirituais. É possível ter essa noção de conjunto do que é que acontece em nossas vidas. Certa vez, em uma palestra, ouvi uma ilustração muito boa a esse respeito, que as pessoas às vezes se perguntam, como é que os espíritos sabem prever o futuro? Essa palavra prever o futuro, ela é certamente equivocada nessa situação. A ilustração que ele utiliza, ele fala da seguinte forma: imagine alguém que está em um plano mais alto, está em uma colina, está em uma montanha. Dessa montanha, ele vê uma estrada. Dessa estrada, ele avista um viajante caminhando por essa estrada que está passando por uma região de pedregosa. Nesse momento, a pessoa que observa o viajante vê a dificuldade no caminho do viajante. E aí ele entende o que está se passando, mas ele sabe também o caminho pelo qual o viajante já passou, que o viajante já cruzou rios, que o viajante já passou por campinas e que mais à frente esse viajante irá se deparar com com uma floresta. Então, quem está na condição mais elevada, não é que prevê o futuro, é que sabe que se o indivíduo continuar por aquele caminho, fatalmente ele irá passar por aqueles pontos. E conhecendo a personalidade, conhecendo o modo de ser daquela pessoa, é possível estimar também quais serão as reações dessa pessoa que irá passar por esse momento. A reencarnação, então, seria aqui o retorno ao veículo de expressão consciencial primária. Esse veículo de expressão consciencial primária é o corpo humano. O corpo humano como um dos mais primitivos veículos de expressão da consciência.
Nós possuímos um cérebro que nos dá a capacidade e a faculdade de pensar, de raciocinar, de usar a lógica para resolver os nossos problemas, de utilizar instrumentos para chegarmos aos nossos objetivos. Então, esse veículo que nós estamos utilizando, ele é próprio e adaptado para as lições de vida que o nosso espírito precisa aprender agora. Se nós tivéssemos que encarnar em um outro planeta, teríamos que utilizar um corpo diferente, adaptado para aquelas condições e adaptado para as lições daquele momento. A experiência temporal, que é o que nós vivenciamos aqui, mais marcantemente, os seres humanos eles experimentam a experiência temporal e a experiência espacial. Somos seres que, ao viver a experiência temporal, nós experimentamos aquilo que é dinâmico, aquilo que é impermanente, que os budistas chamam da condição de transitorialidade. Essa transitorialidade nos indica de que não vale a pena a gente se apegar as condições. Não vale a pena a gente se apegar a bens materiais. Não vale a pena a gente se apegar àquilo que o tempo consome. No Evangelho, na citação bíblica, também nós temos a passagem que nos indica que ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem e nem o ladrão rouba. Aqueles que estiverem ainda apegados à questão da experiência temporal vão sentir de um modo mais intenso essa questão da impermanência. Nós queremos e somos adaptados, nós temos a tendência a querer que as coisas continuem. Quando as coisas estão boas, quando as coisas nós estamos passando por um momento de prazer, nós queremos que isso tudo tenha uma continuidade. Mas quando as coisas não estão boas, quando a gente experimenta a dor, nós queremos imediatamente sair dessa condição. É isso que nos faz mover. Quando a espiritualidade quer que a gente se mexa do lugar, dá um cutucãozinho ali que dá uma certa dor, e estando incomodado por aquela dor, a gente irá tomar uma condição que iremos nos mexer para sair da nossa condição de acomodamento. Também um outro modo, que a psicologia bem conhece, que nós perseguimos o prazer. Os espíritos estudam muito bem o comportamento humano para que possam nos influenciar de uma maneira positiva ou negativa. Sabem que o ser humano, ele se move, ele se comporta perseguindo o prazer e fugindo da dor, que na psicologia nós conhecemos como recompensa e punição. Se nós queremos que alguém se comporte de determinada maneira, a gente oferece um prêmio, uma recompensa para que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Ou, ao contrário, podemos infringir uma punição se o comportamento esperado não acontecer. Esse é o famoso e clássico experimento de Pavlov, de condicionamento, que aí dava um choque elétrico, uma punição qualquer a um animal, se ele não fizesse aquilo que estava planejado. Também nós temos a questão da experiência espacial. O ser humano também ele tem o cérebro é adaptado para o reconhecimento tanto temporal quanto espacial. Na condição de espacialidade, nós vamos compreender a lição, o conhecimento cósmico da relação entre o relativo e o absoluto. A nossa consciência ela é relativa. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você, é relativo. Às vezes, alguém pode olhar a minha condição e achar que eu estou num processo de sofrimento ou de desvantagem. Mas aquilo que eu estou passando, que alguém interpreta como sofrimento, para mim pode ser algo bom ou prazeroso. Temos aí até nas questões das perversões, a questão do sadomasoquismo, que as pessoas que gostam de sentir dor. A pessoa está sentindo dor, está sofrendo, mas isso dá a ela uma boa sensação.
Então, isso nós podemos ver que na vida humana as coisas são relativas. E nós vamos aos poucos compreendendo que existe o absoluto. O absoluto é o imutável. A primeira compreensão mais importante a respeito do absoluto é do amor de Deus. O amor de Deus por nós nunca muda. E isso nós vamos tendo noção paulatinamente, gradativamente, pelas experiências encarnatórias, o nosso eu superior vai compreendendo que o amor de Deus por nós nunca muda. Não importa o que quer que a gente faça. A experiência da dualidade, com essa experiência da dualidade que o ser humano vivencia, nós aos poucos vamos ganhando discernimento como espíritos. E ao ganharmos discernimentos como espírito, nós teremos aí a opção de optar pela luz ou pelas trevas, de uma maneira consciente. Deus quer que nós optemos pela luz, mas não de uma maneira imposta, de uma maneira consciente. Para que essa escolha seja consciente e responsável, é necessário que a gente experimente. Para eu saber se eu gosto mais do doce do que do amargo, eu preciso experimentar os dois. Então, geralmente, no começo da serialidade da existência, os seres humanos é quase que uma lei natural. As consciências, no caminho da evolução espiritual, iniciam pelo lado sombrio, iniciam nas trevas, iniciam no erro, iniciam na ignorância. Por isso que se diz que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples porque ainda não têm o conhecimento, ignorantes porque certamente, fatalmente, vamos errar. Aqui é também uma concepção mais antiga, né, pretérita, anterior ao Espiritismo, que fala a respeito da situação de encarnação, reencarnação, da serialidade da vida. A própria roda, né, o nome roda do Sansara, dá a ideia de algo circular, de algo que não para, de algo que está sempre se movendo e continua no mesmo ponto. Volta-se ao mesmo ponto indefinidamente. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mito fundacional de Adão e Eva, nos diz respeito a essa verdade oculta, de que nós precisamos provar a maçã que vai nos dar o conhecimento do mal, para que a gente futuramente evite o mal, ela precisou de fato ter sido provada. Não vamos culpar a Eva porque ela deu a primeira dentada e nos jogou nesse vale de sofrimentos. É apenas uma ilustração de que o espírito escolheu ingressar nessa escola chamada planeta Terra, terceira dimensão. O espírito escolheu conhecer o bem e o mal. Primeiro conhece o mal, para depois poder ver a diferença que o bem tem em relação ao mal. Essas tradições antigas, né, budistas, hinduístas, gnósticas, taoístas, teosofistas, muitas sociedades secretas também têm esse conhecimento, muito mais anteriormente ao Espiritismo. Nietzsche vai falar sobre o eterno retorno, a repetição, né? Que nós cometemos erros, até que a gente aprenda sobre determinado assunto, nós vamos repeti-lo. Quantas e quantas vidas, pessoas que a gente atende no consultório, que faz a terapia de vida passada, a pessoa apresenta, muda a vida, continuam os hábitos. Muda a vida, continuam os resultados. Sempre no eterno retorno. Até que haja uma conscientização do espírito em querer parar de fazer aquilo, em querer ser diferente, agir de um modo diferente. Aqui é uma ilustração do mito fundacional, né? Aqui a Eva oferecendo o fruto proibido e o Adão aceitando entrar nessa, né? Mal sabia ele que
que depois ia ter que pagar por esse fruto. Mas nós sabemos, mitologicamente, conhecemos que, de fato, esse conhecimento, né, aqui a serpente atrás, que oferece, né, o papel da ambição, o papel do ego, né, querer se assemelhar a Deus. Deus não quer que vocês provem do fruto da árvore do conhecimento, porque senão vocês irão se igualar a Ele. E aí Adão, Eva se viram tentados a provar, né? Querer ser mais do que Deus, ou conhecer aquilo que Deus quer. Se nós quisermos de fato conhecer aquilo que é Deus, o caminho é esse, é aceitar a proposta da serpente. Claro que aí, alegoricamente, a serpente, do ponto de vista, a nós aceitarmos o desafio. O que é Deus? Quer saber o que é Deus? Entra, então, na roda do samsara. Até sair dela, desse ciclo encarnatório, de várias vidas, várias existências, para que a gente possa conhecer como é escolher a luz, como é escolher o amor. Nós permanecemos, né? Entramos como espíritos simples e ignorantes, a caminho do aprendizado, e permanecemos nesse ciclo encarnatório, reencarnatório, com a finalidade de aprimoramento moral, intelectual, emocional e mental. E como saímos, então, do ciclo de encarnações? Sabemos, né, que, de acordo com a classificação que o Espiritismo faz, que o planeta em que nós estamos, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não é ainda um mundo perfeito, não é um mundo feliz. Estamos a caminho de um mundo de regeneração, e enquanto nós assim estivermos, nós não experimentaremos aí a felicidade plena. Para que a gente possa experimentar a felicidade plena ou subir de nível na escolaridade cósmica, precisamos então sair dessa roda de samsara. A saída se faz pela capacidade de escolher a luz, que é aquilo que eu já havia falado. Escolher a luz de uma maneira consciente, sabendo que não vale a pena permanecer ignorante, não vale a pena praticar o mal. E a saída também é promovida quando nós nos libertamos do ego. Quando nós nos libertamos, no budismo vai se referir à saída, a nós abandonarmos o apego, abandonarmos o desejo. Quando nós deixarmos de desejar as coisas, quem deseja é o ego. É o ego que quer as coisas para si. O ego, ele quer ser o mais bonito, quer ser o mais visto, quer ser o aplaudido, quer ser que tudo seja voltado para si. Quando nós saímos dessa condição egóica de querer tudo para nós e fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é olharmos primeiro a necessidade do outro, sem nos preocupar com as nossas necessidades, aí nós teremos vencido o ego. Ao vencer o ego de uma maneira verdadeira e integral, que o espírito reconhece essa condição, também se promove a saída da serialidade da existência da roda do samsara. Esquecimento de vidas anteriores, né? Quando se fala sobre esse assunto, uma das perguntas mais frequentes é: por que é que então eu não me lembro, eu não me recordo das vidas anteriores? Primeiramente, porque as nossas vidas anteriores não estão registradas no cérebro. O cérebro é um aparelho intermediário. O cérebro, ele registra apenas as experiências referentes a essa experiência encarnatória. Para que o cérebro tenha uma informação adicional de vidas anteriores, é necessário que a informação venha através da mente. Bom, mais à frente aqui tem um slide que mostra aqui que a relação mente-cérebro. Mente é algo diferente do cérebro. O cérebro é um componente orgânico e a mente faz parte, é um aparato, é um instrumento do espírito. A mente
tem a consciência de vidas anteriores, mas o cérebro não tem. É por isso que nós não nos recordamos. Na filosofia grega, vai haver uma referência a respeito do rio Lete e o rio Mnemosine. O rio Lete é o rio do esquecimento. Conta aí na mitologia grega que o espírito, antes de encarnar, ele passa por um caminho muito longo, ele passa por um caminho muito penoso. E essa viagem que o espírito tem que fazer para chegar até o corpo, até a experiência encarnatória, o espírito se cansa. Ele se cansa e no trajeto ele fica com sede. Próximo de chegar ao corpo, existe uma fonte ou o rio Lete. E o espírito então irá beber dessas águas. O espírito sedento, antes de entrar no corpo, bebe dessas águas e esquece o que viveu em vidas anteriores. Platão, Sócrates e Aristóteles já tinham essa noção a respeito de memórias inatas. Platão vai falar de memórias inatas, que o ser humano, ele não é uma tábula rasa, não é uma página em branco. Quando nós nascemos já de crianças, nós já expressamos personalidade, já expressamos um certo gênio, como dizem os mais leigos. Esse gênio, essa personalidade, é fruto de habilidades adquiridas em vidas anteriores, de comportamentos e tendências de vidas anteriores. Por isso que Platão falava isso, das memórias inatas. Mas o beber das águas do rio Lete que faz com que as pessoas, novamente aí a função dos mitos, a função das histórias mais antigas de explicar a condição humana, que não estavam assim tão erradas. Elas estavam de uma maneira cifrada, codificada ou oculta, né? Que faz parte até de tradições secretas, sociedades secretas que faziam questão de fazer com que o conhecimento não se expandisse para toda a população. E o rio Mnemosine é o rio que após a morte, após o desencarne, segundo a tradição grega, o espírito beberia dessas águas e se recordaria de todas as experiências que teve. A ação da sabedoria divina. Também se entende que o esquecimento do espírito das suas vidas anteriores se deve grandemente à sabedoria e à benevolência divina. É pela misericórdia divina que nós nos esquecemos, que não nos lembramos, nós não temos maturidade para nos lembrarmos de vidas anteriores. A sabedoria divina, né? Quem eterna prova de segunda época, nova oportunidade, novo corpo. Isso é uma bênção. Aqueles que tiveram, todos nós que erramos nas nossas vidas, cometemos coisas absurdas com pessoas, conosco mesmo, com a nossa existência, aproveitamos de um modo totalmente errado a nossa encarnação, o nosso período, a bênção que Deus nos deu de poder encarnar. Quando erramos, quando nós falhamos na nossa experiência encarnatória, porque o espírito antes de encarnar ele tem uma programação a cumprir. A alguns é dado a condição de participar desse planejamento. A outros não. A outros ainda são espíritos que ainda não têm nem condições de saber que vão encarnar, que precisam participar de todo esse processo de programação existencial. Para quem erra, imagine você, uma pessoa, ter o conhecimento de que foi um assassino serial em uma vida anterior. E que nesta vida se propôs a fazer algo totalmente diferente. É uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que procura fazer o bem. Desta vez ela teve uma boa influência, teve pais que educaram da maneira correta, o meio em que ela vive, a sociedade, os grupos que participou, tudo favoreceu. E foi uma pessoa que conseguiu ter uma boa índole. E, por algum motivo, ela acaba se recordando de que ela, em vida passada, foi um serial killer. Como é que não vai ficar a consciência de culpa dessa pessoa? Isso é o que pode e que algumas vezes promove
ataques, surtos esquizofrênicos, surtos psicóticos, por alguns rasgos, as famosas ressonâncias de vidas passadas, né? Então, quando nós ganhamos um novo corpo, ótimo, game over, botão reset, ou seja, vamos começar tudo de novo. Desta vez vamos tentar fazer certo. Falta a maturidade do espírito para lidar com o passado. O espírito também, a pessoa que se lembrasse de vidas anteriores, poderia querer aqui reivindicar posições sociais. Se anteriormente foi da aristocracia, se pertenceu a uma família Orleans e Bragança, se pertenceu a uma família qualquer da alta sociedade, a pessoa reencarna: ei, eu fui seu avô na vida passada. Hoje eu estou nessa condição miserável, estou precisando que você me ajude, e daí? Então, não, a condição de vir numa vida anterior mais abastada, já foi. Agora é um novo aprendizado. Não adianta querer se fixar em uma experiência que já foi, que já acabou. Essa experiência cumpriu o seu papel. Não podemos ficar sempre repetindo as mesmas coisas. E é a benevolência e a misericórdia divina que permite então esse esquecimento. Cobrar dívidas de toda sorte. Cobrar dívidas. Na vida passada lá, meu amigo, eu morri e você não me pagou. Estou querendo agora que você me pague o que me deve. Perseguir os inimigos. Também os nossos desafetos encarnados, também nós na condição de encarnados sentiríamos no direito de fazer justiça. Olho por olho, dente por dente. Ainda bem que nos esquecemos. Tornaria também impossíveis algumas relações de parentesco. Pais e mães com compromissos do passado. Irmãos que mataram-se um ao outro, que às vezes em vida após vida vem provocando o sofrimento do outro. É necessário então, esse esquecimento é extremamente importante, porque nós ainda somos incapazes, não temos maturidade suficiente para olhar para o nosso irmão, saber que ele nos prejudicou, perdoá-lo, esquecer e deixar para lá. Ou sentimos remorso, sentimos culpa. Então, não podemos ainda estar nessa situação. O esquecimento nos favorece. Não evitaríamos o erro se soubéssemos dele, do mesmo modo como não eliminamos nossos defeitos tendo conhecimento deles. A experiência é que revela o que nós somos. O que é isso? O esquecimento nos favorece. Saber dos nossos erros do passado não ia ser de grande adiantamento para a gente. Algumas pessoas falam, mas se eu me lembrasse dos erros que eu fiz nas vidas anteriores, eu evitaria fazer os mesmos erros. Não. Nós sabemos dos nossos defeitos atuais, por que não corrigimos no mesmo instante que nós identificamos um traço negativo de personalidade? No momento que nós identificamos que temos inveja, ou que temos raiva, ou que ficamos irritados, por que a gente não muda imediatamente a nossa condição? Do mesmo modo, se nós lembrássemos facilmente de vidas anteriores, também não adiantaria muito, porque também não iríamos nos modificar tanto assim. A experiência é o que revela o que nós somos. Tem um ditado, um provérbio chinês que diz: um quadro, que é uma pintura, um quadro vale 1000 palavras. E, por analogia, eu digo também que uma experiência vale 1000 quadros. Se um quadro vale 1000 palavras, uma pintura, uma figura, você pode falar incansavelmente de vários elementos que estão ali. Nada melhor do que uma experiência para revelar aquilo que nós somos. Podemos ser contrários ao aborto, né? Os jovens, adolescentes, adultos que são extremamente contrários ao aborto. Mas fique na situação da escolha entre abortar e não abortar. E aí? Aí que eu quero ver. Falar é fácil. Se dizer de bom moço,
de boa moça é fácil. Agora, estar na situação e ter que decidir, ter que optar por algo, aí sim é que nos revela aquilo que nós somos, verdadeiramente somos. Por isso a grande necessidade da reencarnação. Poderíamos também dizer, mas se o espírito está a caminho da evolução e é pela aprendizagem que ele evolui, por que não ficamos então no mundo espiritual ao invés de encarnar? Na encarnação é que nós provamos as tendências do espírito. Se nós tivéssemos que passar, claro que o espírito também evolui no mundo espiritual, isso também existe. Mas a verdadeira prova, o lugar de fazer a prova é aqui. Aqui é o lugar oficial de se realizar a prova. Se a gente sabe ou se a gente não sabe. Se a gente aprendeu ou se a gente não aprendeu. Quais os erros que ainda estamos cometendo. As lembranças de vidas anteriores podem se dar de maneira espontânea. Elas podem ser deflagradas por situações gatilho. Situação de perda, uma situação de casamento, toda a emoção envolvida na perda, toda a emoção envolvida no casamento, toda a emoção envolvida num processo de divórcio, toda a emoção envolvida no nascimento de filhos, ou situações vivenciadas em viagens, pode fazer com que nós nos sintonizemos com situações de vidas passadas, com dificuldades experimentadas em vidas passadas. Nós temos a nossa aprendizagem, ela é muito mais efetiva quando nós adicionamos a ela um componente emocional. Isto é, quando uma situação de vida que a gente passa, que a gente se vê emocionalmente envolvido, nós vamos nos recordar dela por muito tempo. Tanto é que se fizermos aqui um exercício para nos lembrarmos de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, certamente vamos nos lembrar de algo que nos marcou. Se nos marcou é porque teve um componente emocional e afetivo muito forte. Por isso que a vida é também cheia de, como se diz, altos e baixos. Momentos de grande felicidade, momentos de calmaria e momentos de grandes sofrimentos. São as grandes felicidades e os grandes sofrimentos é que vão nos fazer tomar uma posição e vão nos registrar a nossa memória. Podem ser também induzidas as lembranças de vidas anteriores. Essas são as situações aqui de tratamentos. Aplicação de técnicas com efeito retroativo de memória, através de hipnose, regressão, visualização criativa e etc. Podemos também nos esbarrar com lembranças de vidas passadas durante a ação do mentor espiritual. Nosso mentor espiritual pode achar importante, pode achar que vai nos auxiliar em algum momento da nossa vida, fazer com que a gente tenha acesso a essa informação de vidas anteriores. Isso pode acontecer no sonho, a gente se lembrar de fragmentos de vidas passadas. Podemos também, durante a vigília, cadê aqui a vigília? Quando nós estamos acordados. No estado de acordados, o padrão de ondas cerebrais beta, que é o que nós estamos usando agora, a atenção, foco concentrado, alguém pode ter uma visão. Isso promovido por mentores espirituais. Durante os sonhos, na meditação também isso pode acontecer. E, enfim, durante, efetivamente, quaisquer estados alterados de consciência. Esses estados alterados de consciência também podem ser promovidos por drogas, por alucinógenos ou por substâncias conhecidas como enteógenas. Enteógenas, as substâncias usadas em rituais religiosos, indígenas fazem uso, pode ser bebida ou pode ser a questão de fumar também, né? Aquele famoso cachimbo da paz. A questão é promover um estado alterado de consciência. O mentor faz isso na necessidade de evitar, por exemplo, por que nós podemos, o mentor pode achar importante que a gente se lembre de vidas passadas? Porque ele quer, com essa ação, nos facultar evitar erros. A gente pode lembrar que em vida passada, com determinada pessoa, a gente foi muito injusto. E aí, nessa lembrança de vida passada, fala, poxa, mas eu já fiz isso antes, vou continuar a fazer?
Preparação para situações futuras. O mentor espiritual também pode fazer isso. Promover o indivíduo há 10, 20, 15 anos atrás, ele promove uma lembrança de uma vida passada na pessoa, porque daqui a 40, 30 anos a pessoa vai passar por uma situação e ela vai se lembrar que ela teve aquela experiência. E ao se lembrar, a pessoa vai poder optar com mais consciência. Claro que se a pessoa errar na sua escolha, a chibata vai doer mais. Porque teve aí uma colher de chá, teve uma colinha do mentor espiritual e não aproveitou, né? Também a promoção da aceitação da condição atual, né? A pessoa pode se achar a pessoa mais miserável do mundo, a pessoa mais desafortunada dentre todos os mortais, mas se ela tiver uma compreensão dos erros que ela cometeu, ela vai ver que o sofrimento atual que está passando é muito pouco perto do sofrimento que ela infligiu nos outros. Então, quando a gente também for se queixar da nossa condição, da nossa situação, a gente se lembra, o que eu estou passando ainda é pouco. E isso também já foi, certa vez ouvi isso da própria espiritualidade, né? Olha, vocês estão passando, o que vocês estão passando aqui é muito pouco diante de tudo que vocês fizeram. Ergam as mãos para o céu e agradeçam, porque se fosse ser cobrado tudo aquilo que você deve, a coisa ia ser bem mais complicada. Ou seja, todos nós, né, temos a cruz conforme podemos suportar. A ação também, pela ação de espíritos obsessores, também podemos recordar ou sintonizarmos com vidas anteriores, que também aqui é uma condição de, aqui de fato seria uma condição de ressonância com vidas passadas. Uma coisa é você se lembrar de vidas passadas, teve uma visão, teve um conhecimento de imagens, cenas que aconteceram em vidas anteriores, isso é lembrança. Outra coisa é a sintonização, que é a ressonância com vidas passadas. Na ressonância, nós não temos o elemento cognitivo. Na ressonância, nós não lembramos as imagens, nós não sabemos, apenas sentimos. E isso é o pior. Sofrer sem saber o motivo. Né? Nós sintonizamos com os sofrimentos do passado, mas também essa ressonância pode ser positiva, não apenas negativa. Podemos, em alguma situação, por exemplo, encontrar alguém na rua, numa palestra, em público, qualquer lugar que seja, olhar para alguém e se sentir extremamente feliz, apenas de olhar alguém, de uma pessoa. Nos traz um certo contentamento. Ou passar por alguém que nunca tocou piano na vida, chega próximo ao instrumento e começa a tocar rapidamente em pouco tempo. Também o Janilson aqui que fala, né, Janilson, do pessoal lá do Templo no Saber, tem uma pessoa que pegou o violão pela primeira vez e em pouco tempo já faz já evoluiu muito em pouco tempo. Certamente já teve essa habilidade anterior e teve aí uma ressonância com uma vida anterior em que tinha essa habilidade, que foi incorporada à personalidade integral do ser. Quando ela precisar, essa habilidade ali estará de uma maneira mais fácil, o acesso. A intenção dos espíritos obsessores, né, ou dos irmãos menos esclarecidos, é fragilizar energética e psicologicamente o alvo, pela instilação de culpa, pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de ansiedade, pelo sofrimento de angústia, de depressão, que houve numa vida anterior e que no momento não há algo justificável para haver a intensidade do sofrimento que a pessoa manifesta nesse momento. Então, pode ser aí pela ação de espíritos obsessores. Meios de acesso ou vias de acesso a lembranças de vidas anteriores. Acho que isso aqui já toquei nesse assunto.
pelas práticas de meditação, auto-hipnose, relaxamento, exercícios energéticos, exercícios de chakra, né? Pessoas que estão aí fazendo, que têm interesse em desenvolver o aspecto energético, o controle das bioenergias, desenvolvimento de chakra, podem em algum momento passar também, se sintonizar com alguma frequência de uma personalidade de uma vida anterior e ter acesso a essa vida anterior. Uso de substâncias indutoras, enteógenas, xamânicas, visão mediúnica durante a vigília, através dos sonhos, na terapia simples de idade, a pessoa também pode voltar. Isso foi o que aconteceu com um dos mais famosos terapeutas de regressão de vida passada, o Dr. Brian Weiss. Ele disse certa vez a um paciente em estado hipnótico, pediu a ele que fosse até a origem do seu problema. Não disse, vá até a idade de 10 anos. Não deu o comando, vá até a idade vá até a condição intrauterina. Que a maioria dos terapeutas, pela psicoterapia oficial, não admite a existência de vidas anteriores. Portanto, no máximo, até a vida intrauterina se admite que pode se regredir. Regressão de idade. Regressão de idade simples. E o comando daquela vez foi, vá até a origem do problema. Em transe hipnótico, ela voltou numa vida anterior e começou a descrever situações. Ele ficou curioso, achou aquilo interessante e repetiu a experiência com outros pacientes. Ao repetir a experiência com outros pacientes, pôde comprovar que a maioria dos seus pacientes que eram tratados de traumas, de fobias, a maioria dos traumas e fobias tinham origem em vidas anteriores. Se não tinham origem, pelo menos eram reforçados. A intensidade do sofrimento era amplificada por ter sintonizado com vidas passadas em sofrimento. Também aqui a noção de ressonância. É interessante aqui, eu trouxe para vocês um vídeo para mostrar exatamente essa condição aqui de ressonância. Como que acontece esse princípio da sintonização, da ressonância, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ô Anderson, alguém pode dar clicar aqui, por favor, nesse link? Esse aqui é um pequeno vídeo, eu trouxe algumas ilustrações para a gente variar um pouco essa apresentação. Princípio da ressonância. Como é que esse princípio também existe na física, em outras ciências, não apenas aí no conhecimento do esotérico ou espiritualista. É uma experiência com pêndulos. Preparando essa apresentação é que eu vi esse exemplo e eu achei muito interessante. Não vai ter codec para isso, né? Bom, eu vou continuar falando até que possa... Tá. É o seguinte, existe um experimento que se coloca em uma linha suspensa, coloca-se 4 pêndulos. Um conjunto de pêndulos menor e um conjunto de pêndulo maior. Quando a gente começa a movimentar um pêndulo de tamanho diferente, o outro pêndulo que está com o mesmo tamanho vai começar a se movimentar também. Isso é que é ressonância. Ressonância, como nós podemos entender na situação de vidas passadas, se alguém estiver passando por uma situação de vida, por exemplo, uma demissão, foi demitido do trabalho. Por essa situação de demissão, o sujeito pode sentir-se desvalorizado. Um sentimento de menos-valia, um sentimento de inutilidade, um sentimento de erro, um sentimento de culpa por alguma coisa que fez. Esse sentimento, ele irá reverberar no íntimo do indivíduo, nos seus outros corpos existenciais, e essa reverberação vai fazer
vai trazer à tona aquele mesmo sentimento de vidas anteriores, mesmo sentimento de culpa, mesmo sentimento de depressão, reforçando, né, aquilo que eu já havia falado, reforçando o sentimento e a situação atual. Vamos continuar aqui, que tá? A ação vibratória de vidas anteriores. Aqui nós podemos ter reverberar ou nos sintonizarmos com situações positivas ou com situações negativas. Isso aqui eu já falei, só vou adiantar e passar o slide por conta do nosso tempo. Ressonância de vidas passadas de caráter negativo. O que vai aqui nos importar, nos interessar mais, é justamente ressonâncias negativas. As ressonâncias positivas, ninguém tem do que reclamar, não é verdade? Uma habilidade a mais que não tinha e que tem, é ótimo descobrir isso, né? Alguém que às vezes começa a se aventurar a escrever alguma coisa, uma poesia, e vê que depois tem talento para aquilo, ou qualquer outra coisa na vida que seja, né? Agora, de caráter negativo, aí é que está o problema. Então, é isso que merece um pouco mais a nossa atenção. O inconsciente aí como o porão da alma, né? Todas as nossas atividades, todas as nossas experiências estão aí nesse inconsciente, né? Que Freud vai até a noção biológica da vida atual, né? Não tem aí uma concepção da psicologia que esse inconsciente é algo que abrange vidas anteriores. O máximo que se chega na psicologia é com Jung, que vai ter a noção de inconsciente coletivo. Jung vai explicar alguns comportamentos que o sujeito não passou por isso, pela experiência, mas tem um conhecimento porque tem uma memória genética, ou porque faz parte do passado, da cultura daquele povo, né? A relação entre cérebro e mente, esse assunto também eu já falei a respeito. Elementos disparadores, né? Aqui é a situação de vida presente. Uma pessoa pode deflagrar uma ressonância com uma vida anterior. O que pode fazer isso? Que a gente se sintonize com uma vida anterior. Uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, morar em uma casa, ou ver uma paisagem, usar algum móvel, assistir um filme, um detalhe qualquer pode ser detonador que traz a sintonia vibratória. Ô Anderson, você clica aí para mim, por favor. Esse aqui agora é um áudio que vai falar a respeito de uma moça, bem curtinho, que ela passou por essa situação de ressonância de vida passada assistindo a um filme. Só regula o áudio aí, porque talvez seja um pouco baixo a voz. Áudio. Isso aí. Acho que aqui, Anderson, tá baixo. O som tá baixo. Aqui, ó. Eu acho. É um filme de terror bem bobo. Daqueles filmes que a gente vê que é defeitos especiais, sabe? Que é bem antigo, né? Isso. Onde apareceu uma mulher, isso eu não esqueci porque foi nesse momento. Nesse momento parece que veio uma flecha assim,
no meu coração, assim, e andou e atravessou e ficou. E nunca mais. Tá, o que aconteceu com a mulher no filme? Ela estava morando numa casa onde a casa estava lotada de monstros. E ela morava ali com aquele monte de monstro. E daí tinha uma cabeça assim, o outro todo deformado e tal. E ela cuidava deles como se eles fossem amigos ou filhos dela, assim. E daí eles faziam umas coisas feias, assim, pra assustar. E eu fiquei olhando aquele filme e eu ria. Porque eu achei tão abobado, só que foi nesse momento. E aí eu comecei a me sentir mal. A princípio eu achei que era um ataque cardíaco mesmo, né? Tomei água e tal. Depois, no dia seguinte, eu fui... Falei com a mãe, disse que achava que eu tava com um problema no coração, que não vou morrer do coração. Aí fiz eletrocardiograma, aí daí não dava nada nos eletros e tal. Bom, eu tinha voltado do colégio, eu tava assistindo um filme de terror, aquele canal 10, eu acho. Era um filme de terror bem bobo. Só vai repetir aí. Tá, vocês, se conseguiram acompanhar, viu que a moça foi assistir a um filme de terror, que ela até mesmo falou, não, a produção não era nem tão boa, era um filme de defeitos especiais, né? Não de efeitos especiais. Nesses defeitos especiais, na cena que aconteceu, ela tinha uma mulher, e essa mulher era flechada, recebia uma flechada no peito. Ela até achou o filme bobo, não achou muito ridículo o filme, mas depois do filme começou a sentir taquicardia. E foi isso que levou essa pessoa a procurar ajuda, a procurar auxílio. Porque ela se sintonizou. Provavelmente, aí não foi feito, não se mostrou a regressão dela, da sintonização da vida anterior. Provavelmente ela passou por essa situação numa vida anterior. Recebeu uma flechada, ou um tiro, algum golpe no peito ou no coração, que fez com que ela se sintonizasse vibratoriamente com aquela vida. Então passou a apresentar no corpo dela, na vida atual, esse distúrbio. Também, porque aí se lembra de situação semelhante, de uma cultura semelhante. Por isso que eu também, no slide anterior, falei a respeito de viagens, né? A pessoa faz uma viagem a um outro país, vai a ruínas de castelos, vai a ruínas de mosteiros. O César Nunes, que já morreu, né? Uhum. Chegou na Grécia, ele sabia, rua tal, rua não sei o que, não sei o que, ele sabia tudo lá. Ele chorou muito, né? Legal. Os sentimentos do passado, numa ressonância, eles se sobrepõem ao presente. Como aquela moça mesmo falou, ela achou aquilo tudo ridículo. Apesar de achar ridículo e de dar risada daquilo, isso fez com que o sentimento de uma vida anterior se sobrepusesse à vida atual dela, mesmo que ela não deu valor àquilo que ela viu naquele momento. E isso também a ressonância de vida passada, geralmente ela atrai essa condição aqui, ó, atrai bolsões de espíritos que acabam agravando o quadro. Isso é uma coisa também seríssima. Por exemplo, alguém que morreu queimado num incêndio. Nessa vida, começa em algum momento a ter a ressonância, a sintonia com uma vida anterior. Nesse momento, essa pessoa atrai toda aquela emoção da vida anterior e atrai também os espíritos que passavam pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento de terem morrido queimados. E aí isso se intensifica pela emoção da vida anterior que ela traz para a consciência e pelo sentimento dos espíritos que estão ali próximos daquela pessoa. Então, é mais um elemento também para poder ser resolvido e tratado nas terapias. Tratamentos. O tratamento com vidas passadas envolve aqui a harmonização da vida em desequilíbrio, a harmonização da vida que está em sofrimento. Pode se apresentar e ser tratada ou doutrinada. É interessante que aí, numa atuação com tratamento na terapia de vidas passadas, muitas dessas vidas elas podem se apresentar como uma personalidade independente. Por exemplo, numa vida passada que meu nome tenha sido José.
Esse José que passou por uma experiência traumática, teve até uma morte traumática, supostamente, isso tudo eu estou inventando, tá, gente? Eu tenho recordações de vidas anteriores, mas essa aí agora é invenção, até para que eu não quero pegar ressonância nenhuma aqui, né? Aí, esse José, ele irá se identificar numa terapia, em alguns momentos, ele irá se sobrepor à personalidade atual. Ele ainda vai achar que vive. Essa vida passada, ela não vai saber que agora é o Eduardo. Para ela é o José, no momento de transe hipnótico. E ela pode ser tratada como uma pessoa independente, como se tivesse um ser que ficou esquecido ali no canto, tendo aquelas experiências. Quando o espírito desencarna em situações traumáticas, por exemplo, numa guerra, ele continua guerreando, se ele não se harmonizar, se ele não se conscientizar da sua condição de dessomatização, de desencarne. Dessomatização é um outro termo, de desencarne. Se não tiver essa consciência, ele vai continuar ali naquela situação, até que ele mude essa consciência. E o indivíduo pode já ter reencarnado e aquela vida anterior está na guerra ainda, em um subplano de uma dimensão consciencial. E assim, isso pode ser tratado nas terapias. Não entendi? Paramente. Aqui, tratamentos. Vamos falar um pouco aqui a respeito da apometria. Que a apometria ela trata também essa questão de ressonâncias de vidas passadas. A apometria, originalmente, ela aqui é uma técnica de abertura dos corpos sutis para promover a cura e a harmonização de traumas, desequilíbrios e interferências atuantes. Aqui uma ilustração, né? Aqui a equipe física, os médiuns aplicando passe, é uma pessoa sendo atendida numa condição, e aqui a equipe espiritual atendendo o espírito, o perispírito desdobrado da pessoa que está em tratamento. A maior parte da resolução de tratamento de ressonâncias de vidas passadas na apometria é através da técnica de despolarização dos extratos de memória da pessoa que é atendida. Despolarização de extratos de memória nada mais é do que esquecimento temporário. É como se os amparadores, como se a equipe espiritual fosse apagasse aquela parte do filme, da existência, daquela lembrança que está ali atuando vibratoriamente no indivíduo, mas essa experiência ela não é apagada completamente. Não tem como você eliminar uma experiência de um espírito. Ela é quase como se fosse dado ali um nó para que aquela influência não continue a atuar. Mais tarde, quando esse espírito tiver condições de retomar aquela lembrança, ele vai retomar. Retirada de espíritos sofredores, de bolsões, dos espíritos que se sintonizam com essa situação. Na apometria, geralmente, para tratar ressonâncias de vidas passadas, é feito isso. Um esquecimento temporário da mente, que está ali atuando naquele papel de vibração, e a retirada de espíritos sofredores, porque somente fazer a despolarização de memória e deixar os espíritos ali sintonizados com aquela pessoa, ainda vai continuar a atuação do sofrimento. Aqui um caso, eu trouxe 2 casos de apometria, mas eu vou mostrar um só e depois um outro bem rápido de terapia de vida passada. Eu vou pular esse primeiro caso, mas antes de pular esse primeiro caso, eu vou pedir para o Anderson clicar aqui nesse corpo mental, nesse link aqui, fazendo favor. Só para dar uma explicação rápida a respeito de um procedimento que a apometria se vale para os tratamentos de ressonâncias de vida passadas e outros tratamentos espirituais.
Aqui, na tradição esotérica, existem muitas divergências, existem muitas variantes a respeito desse assunto. Mas aqui, dentre todas essas variantes, a que eu estou mais afinizado é essa aqui que traz 7 corpos espirituais, né, com essas denominações aqui. O primeiro corpo, o primeiro veículo, né, são veículos de manifestação do espírito. Veículos de manifestação da consciência. O primeiro veículo que é utilizado pelo espírito é o corpo físico. Depois nós temos um outro veículo, o corpo etérico, que é como se fosse a nossa aura, o nosso corpo energético. Depois nós temos um outro veículo, mais sutil, que é o corpo astral, no espiritismo é conhecido como o perispírito. Depois do perispírito, nós temos aqui o corpo mental inferior, que é o corpo, que é o local aonde se concentra aqui a lógica e o raciocínio. A lógica e o raciocínio não é do cérebro, a lógica e o raciocínio é do mental inferior, não é do corpo, não é das energias, não é do corpo astral. Esse corpo astral, o perispírito, a função dele é nos dotar de emoções, também conhecido como corpo das emoções. Corpo astral, perispírito, corpo das emoções, psicossoma e outras denominações mais. O corpo mental inferior, junto, esses 4 corpos aqui, físico, etérico, astral e mental inferior, são conhecidos na teosofia ou nas tradições esotéricas como os 4 corpos inferiores. São os 4 corpos imperfeitos, sujeitos ainda à imperfeição. Daqui para cima, são estados de perfeição. O corpo mental superior ou o corpo causal, que é um dos veículos de manifestação do espírito, da consciência, aqui já se experimenta uma noção maior de plenitude. Nesses inferiores ainda há a qualidade da imperfeição. Eu falei a respeito desses corpos porque as vidas passadas, as sintonias podem estar estratificadas em um desses corpos. Se foi uma situação, por exemplo, num caso de vida passada, que a pessoa se fixou demais a uma situação ou uma pessoa, isso cria um vínculo afetivo grande e fica registrado então no perispírito, que é um corpo mais emocional, e não no corpo mental inferior. Se for numa situação de culpa muito grande, a culpa geralmente envolve coisas que eu fiz e não deveria ter feito, ou mágoa, ou vingança, isso vai se localizar no corpo mental inferior, porque no mental superior ou no corpo causal já não há as condições de imperfeição mais grosseiras. Não, esse aqui eu vou pular. Esse aqui, vamos para o caso 2 de apometria. O rapaz de 22 anos, com transtorno de bipolaridade, antigamente conhecido, né, Lourdinha? Por psicose maníaco-depressiva. Maníaco-depressiva porque, acho que até por isso tiraram esse nome de maníaco, porque confundia, né? Que não tem nada a ver de maníaco, né? É muito forte. Maníacos são fases de mania. A pessoa, num determinado dia, ela oscila. É uma personalidade oscilante emocionalmente. Labilidade emocional de humor muito grande. No dia, a pessoa está feliz demais, está eufórica demais, está alegre demais, contente demais. Daqui a 2 minutos, ela já está depressiva demais, está tudo dá errado, nada dá certo, não quer ver ninguém. São fases de oscilação de humor. Maníaco, depressivo é agora chamado de bipolaridade. Eu sou dessa época mais antiga aqui de maníaco depressivo. Forte tratamento psicotrópico, o rapaz estava tomando muito medicamento psicotrópico e não conseguia sair sozinho, tinha medo de sair sozinho de casa. A situação dele também envolvia um agravante de dependência química, usuário de drogas. Evento disparador da ressonância magnética, da ressonância de vida passada, durante a prestação do serviço militar obrigatório. Quando ele foi fazer o serviço militar obrigatório, se deparou com a condição do militar, a condição de sentir que estava indo para a guerra ou se preparando para uma guerra, mesmo que a guerra não exista, né, indo para o serviço militar. E isso trouxe reverberações de uma vida em que ele entrou para a guerra, o serviço militar, e teve um fim terrível, né?
Identificou-se, né, pelo tratamento da apometria, foi identificado que havia 2 espíritos junto da mãe do rapaz, gritando agressivamente aos ouvidos dela. Foi a mãe que solicitou o atendimento. Provavelmente esses espíritos não queriam que esse rapaz se libertasse espiritualmente da condição dele. Então os espíritos ficavam ali tentando atormentar, deixar a mãe irritada o máximo possível. Foram isolados esses espíritos pela técnica apométrica e encaminhados aos hospitais ou aos colégios doutrinários. Identificou-se depois também uma moça muito confusa que afirmava ser a irmã dele. Isso tudo, essa identificação é feita para o médium. O médium relata para a equipe que está fazendo o atendimento de apometria que tinha uma moça lá muito confusa, desencarnada, dizendo que era irmã dele. Ela não sabia que estava desencarnada e não queria sair de perto do rapaz, mas aceitou receber auxílio. É toda a pressão que envolvia na guerra. Ele matou, mas não foi tanto a questão por ter matado. Ele matou e foi morto. A questão é que a pressão psicológica de estar na guerra, de poder ser morto a qualquer momento, isso sobrecarrega o sistema emocional da pessoa. Né? A equipe espiritual mostra ao médium que a moça foi irmã dele. Essa moça foi uma irmã dele numa outra vida passada. Eles eram tão ligados, esses irmãos, que ele foi convocado para uma batalha e a irmã cortou os cabelos para se passar por rapaz, para se passar por homem. Que a irmã não queria largar do irmão. Queria ficar junto com o irmão, mesmo que o irmão tenha ido para a guerra. Cortou os cabelos para não ser identificada e foi junto com o irmão para a guerra. E plasmado no cenário astral, né, no mundo espiritual, havia um bolsão de espíritos sofredores ligados àquela batalha que foram também resgatados pela equipe espiritual. Ou seja, aquela batalha ainda no mundo espiritual estava acontecendo ainda, com os espíritos naquela situação de sofrimento, e que foram resgatados pela equipe de apometria. A ressonância se deu devido à similaridade, né, situacional, mesmo comprimento de onda, que era aquele exemplo lá que eu ia passar para vocês do vídeo, que teve uma sintonia. O rapaz estava na mesma idade em que foi para a batalha na vida anterior. O ambiente também militar. E atrai energeticamente a irmã, que antes o espírito desencarnado da irmã não estava próximo a ele. Quando ele começou a ressonar vibratoriamente com aquela vida, a irmã encontra ele. Sintonizou e volta diretamente como um imã para ele e fica envolvida em toda a situação. O rapaz sente o medo e a angústia da situação anterior, somando-se aos sofrimentos da antiga irmã. Então ele sente o sofrimento da guerra que ele passou anteriormente, sente o sofrimento da irmã e se potencializa com o uso de drogas. E mais a influência dos espíritos, do bolsão de espíritos que estava com ele. Alternando, então, a personalidade dele atual, que, ora, pelo efeito da droga, ora ele se sentia como sendo a personalidade atual, ora ele achava que, como usuário de droga, também era o rapaz do passado. Então ele ficava confuso, alternava entre a personalidade anterior e a personalidade atual. Mais os flashes e acontecimentos atrozes do passado, constituindo então a bipolaridade do comportamento emocional. Por isso que ele oscilava assim emocionalmente tão rápido. Além da síndrome de ressonância, a equipe espiritual também identificou outros problemas que precisavam de tratamento espiritual, mas em uma outra oportunidade, numa outra sessão de apometria. Não está relatado aqui, mas esse rapaz também em outra vida se envolveu com rituais satânicos. Então, quando a gente se depara com situações de tratamento difícil, não é à toa. Teve a guerra, teve bolsões, teve espíritos, mas o indivíduo também fez coisa muito terrível. Só quem lida com essa área para saber que tem coisas que as pessoas fazem, que nós fizemos, que é graças a Deus que a gente não se lembra. Graças a Deus. Tratamento pela terapia de vida passada.
traz à tona a natureza do sofrimento, né? Gera a compreensão da necessidade da prova ou expiação vivenciada. Com a terapia de vida passada, a gente tem acesso à informação, o porquê que estamos sentindo aquilo, o que foi que aconteceu, quais as situações envolvidas, o que está fazendo com que a gente se sinta daquele modo. Pode-se recorrer a vidas ainda mais antigas na terapia de vidas passadas, né? E também pode-se conhecer a experiência de vidas futuras. Existe o próprio Dr. Brian Weiss, ele também está se dedicando ao estudo de vidas futuras. Ao invés de fazer com que o paciente volte para vidas passadas, trata as pessoas fazendo com que as pessoas vá para vidas futuras. Tenham lembranças de vidas que ainda não aconteceram. Se muita gente acha ficção demais acreditar em vidas passadas, quem dirá então em vidas futuras, né? Mas essa condição de vidas futuras é importante para que a gente saiba o seguinte, principalmente o seguinte: se nós continuarmos a agir do modo como estamos agindo, se continuarmos a pensar do modo como nós estamos pensando, futuramente nós vamos ter a colheita e essa vida futura vai sofrer por conta da nossa omissão de hoje. O Eduardo de hoje vai fazer com que o José do futuro seja penalizado e sofra por conta das omissões e dos erros que está cometendo agora, do modo de pensar agora. Então a pessoa, poxa, eu tenho mesmo que mudar o meu modo de ser, porque se eu não mudar o meu modo de ser, a pessoa vê que a vida dela no futuro vai dar naquilo. A terapia de vida passada é importante que ela seja conduzida com o auxílio do anjo de guarda, do amparador, do mentor espiritual da pessoa atendida. O mentor espiritual aí também tem o papel de mostrar algumas coisas e esconder outras. Tem coisas que na terapia de vida passada nós estamos preparados para ver. Tem coisas que não estamos preparados o suficiente para ver. Às vezes são flashes, às vezes são noções de vidas inteiras. Tem pessoas que têm um detalhamento de narrativa, de narração de vidas bem detalhadas. Tem outras que são muito rápidas ou pequenos flashes. Pessoal, já está terminando, tá? Mais uns 8 minutos a gente termina aqui. O Anderson, não sei se vai dar para passar. Tem mais um vídeo. O último vídeo que vai durar 4 minutos e 51 segundos. Você pode ir lá na pasta? Para ver se abre agora. Volta a pasta. Vídeos. Hipnose, regressão, essa aí, fibromialgia. Pessoal, esse foi o vídeo que eu achei menos chocante para trazer, porque tem vídeos muito chocantes, muito impactantes, tem coisas assim que tem que ficar reservado mesmo, não dá para passar não. Não, isso eu procuro pegar coisas de domínio público para não envolver ninguém. E há quantos anos é que é assim? Eu acho que desde os 4, 5 anos que eu convivo com a dor. Acha que foi por isso que foi para a médica? De repente, pode até ser, para aliviar os outros. Mas tive que interromper. Mas o que é que vai fazer o padre? Ele está pegando na minha cabeça. O áudio é em português, Portugal. O que é que ele vai fazer? Portugal. Diga-me. Ele está pegando no meu cabelo. O que é que ele quer fazer? Diga-me. Ele está agradando meu cabelo, ele quer me agradar. Mas ele a pegar no seu cabelo, o que é que ele quer fazer? Diga-me. Ele quer beijar meu cabelo, quer me beijar. Você está sozinha com ele? Sozinha. Isso, o que é que você faz? Diga-me. Eu digo que eu não quero aquilo, que ele é padre, que eu não gosto. Diga-lhe isso a ele. Eu disse, isso não é padre, eu não gosto, que é isso, não faça isso. O que é que ele diz? O que é que ele faz? Ele me quer, ele me quer. Você o que é que faz? Diga-me. Que eu não quero, ele me leva para trás do altar. Deixa-me, tu bola para trás do altar. O que é que se passa? Diga-me. Ele quer me agarrar.
Está-lhe a tocar aonde? Diga-me. Tá pegando no meu corpo, no meu cabelo. Eu não quero O esse que é que você faz? homem, ele é O que é que você faz? padre. O que é que você faz? Eu Diga-me. fujo daquela igreja. Ele chegou outra vez. E abriu a porta. Deixa ela abrir a porta. O que é que está a passar agora? Ele tá me pegando pelo meu cabelo, me arrastando pelo chão. Está arrastando pelo chão. Ele está sozinho, está com alguém? Tá Diga-me. com um bando de gente, eu não sei quem são essas pessoas, estão aqui Veja, ele está a agarrar o cabelo, está a puxar o cabelo. O que é que está a fazer? Diga-me. me arrastando Arrastando para pela rua, tá me levando. O que é que ele diz? O que é que ele está a dizer? Diga-me. Que ele vai me matar, que ele vai me queimar, que ele vai me acabar, porque eu não quero. Veja ele arrastar. Ele continua a arrastar. Para onde é que ele leva? Diga-me. Eu sei, uma praça, tem um negócio ali. O que é que está a ver? Diga-me. Para onde é que ele leva? O que é que você faz? Diga-me. Eu grito, eu peço ajuda, me ajudem, As me pessoas ajudem, ajudam, não diga. deixam, eu não deixo ele fazer isso comigo. Eu não que é? fiz nada, não fiz nada, ninguém me ajuda. O que é que ele está a acusar? O que é que ele está a acusar? Diga-me. Eu sou prostituta. Para onde é que ele leva? Para onde é que ele leva? Diga-me. Um negócio, uma fogueira, um negócio ali, ai, ali, tem um tronco fácil, o que é O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Diga-me. Ele vai naquele negócio. Veja, está-lhe amarrado. Ai, tá me Diga-me. amarrando. Veja, está amarrado. O que é que ele vai fazer? Ai, Diga-me tá agora. queimando a fogueira, tá Chegar pelo uma fogueira. Sinta, sentiu-la chegar pela Ai, fogueira. tá queimando meu pé, tá queimando meu pé. Ai, Ai. O que é que está a passar? Diga-me. Tá subindo pela minha perna. Ai, o minha que é que barriga. está- O fogo tá subindo. Veja o que Ai, tá me fazer, veja. queimando. E tá me queimando. Ai. Isso, avança, para a altura da morte. Avança para a altura da morte. 1, 2, 3. Sai, veja, sai daí. Sai daí. Veja o seu corpo lá embaixo. O que é que está a passar com o seu corpo? Diga. Queimando meu corpo. Tá queimando. Está queimando. O padre está lá? As pessoas não ajudaram? Não, ninguém fez nada. Tem medo dele? Um pavor. Olha para si, está com raiva dele. Agora não. Agora não. Você o que é agora? Eu sou uma luz. É uma luz. Olha para cima. O que é que vê lá em cima? Uma figura de um Está pronta para subir? Essa figura é o que é? É Jesus. Então suba. Suba, vai em direção a essa figura. Como é que se sente a subir? Ainda tem dores? Não. Não. Já está sem dor, sente-se leve, livre, tranquila? Ótimo. Abraça essa figura, deixa que essa figura a receba. O que é que essa figura lhe está a dizer? É para eu ir pra Isso. Sente-se bem, sente-se em paz. muito bem. Partir com raiva, com ódio daquele homem lá embaixo daquele padre. Não sinto mais raiva. Agora já não interessa. Não quero essa mais. Ótimo. Sinta agora de onde é que vêm essas dores. Compreenda de onde é que vêm essas dores. Compreenda que começou a surgir na sua vida atual, quando tinha 4 anos, quando lhe puxava o cabelo. Compreenda que em termos inconscientes ia buscar a dor do passado, quando lhe arrastaram pelos cabelos até à fogueira, onde sentiu a dor nos pés, nas coxas, na barriga, em todo o seu corpo. Mas agora, ao compreender isso, você pode libertar essa dor. A partir de agora vai sentir plenamente bem e tranquila, porque já sabe de onde é que vem a dor. Sabe que essa dor já pertence ao passado, já não lhe afeta nem fisicamente, nem psicologicamente. Agora, compreende sentir maravilhosamente bem, em perfeito equilíbrio com a natureza. Atenção, 1, 2, 3. Abre os olhos, sente-se muito bem, muito calma, muito tranquila, sente-se maravilhosamente bem, em perfeito equilíbrio com a natureza. Não é, Elvira? Oi? Está boa? Foi forte? Foi muito. Compreendeu? Obrigada. Está pronto a levantar-se? Vai deixar aí. Vai deixar andar mais. Isso. Quer que ajude? Pode ir sozinho. Não, posso só. Isso. Pessoal, vocês perceberam a intensidade emocional com que as pessoas podem vir a passar num processo de terapia como esse, porque não revive apenas a lembrança, mas revive também a emoção, revive o sentimento que foi experimentado naquela vida anterior. Então, a gente vê
que não é aí um fingimento, principalmente quem está atendendo no consultório e vê aquilo que se passa. As pessoas que estão de fora acham que pode ser fingimento, pode ser montagem, pode ser atores trabalhando ali, mas não é. São situações todas que identificam que a pessoa sabe que viveu aquilo, que passou por aquela experiência. E o mais importante é que a pessoa compreenda que aquilo já passou, que faz parte de algo que ficou no passado, que essa vida atual, as coisas são diferentes. Pessoal, chegando aqui ao fim da nossa apresentação, eu quero deixar aqui com vocês algumas reflexões a respeito das experiências de vidas passadas, das ressonâncias de vidas anteriores, que é o seguinte: ao longo de nossa serialidade existencial, das nossas vidas, nós acumulamos experiências importantes para a integração da personalidade total. Essa integração, né, todas essas vidas, um dia elas irão fazer parte da nossa personalidade integral, que está localizada, né, como naqueles corpos que eu mostrei a vocês, nos corpos sutis, no corpo mental superior ou no corpo causal. É que organiza essas experiências, porque a gente teve tantas vidas que a gente pode se perguntar, afinal, quem é que eu sou? Somos uma transformação eterna e em algum momento da nossa existência isso tudo irá se integrar. As experiências encarnatórias harmônicas, ou seja, aquelas que tiveram um bom desfecho de vida, que não ficaram traumatizadas com a vida, compreendem e aceitam as provas e as lições que passou pela sua existência e torna-se parte do ser integral. As experiências desarmonizadas, as que sofrem, as sofredoras, vitimizadas, rebeldes, elas tentam ganhar espaço no nosso mental inferior, na nossa existência, essas vidas, para serem processadas para um nível acima. Ou seja, enquanto essas experiências de vida não forem integradas, não forem compreendidas, esses traumas não forem trabalhados, não forem assimilados pela mente, pelo mental inferior, elas vão se tornar aquilo que Freud chamou de retorno do recalcado. Ou seja, são coisas, sentimentos desarmoniosos que vão sempre estar voltando até que a gente possa resolvê-los, até que sejam compreendidos e aceitos. Amar, perdoar, aceitar, compreender, desapegar são os remédios para a integração da personalidades desarmonizadas. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Se alguém ou alguma causa nos provocou dor e sofrimento no passado ou no presente, precisamos lembrar que antes de termos sido vítimas, também fomos os algozes. Antes da gente ter sido vítima, provavelmente nós também fizemos mal a alguém, né? Por isso temos que perdoar e nos perdoar também a nós mesmos. Seja no papel de vítima ou no papel de algoz, saibamos que tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. São experiências, né? Como diria o poeta, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Se a gente foi alguém que causou dor e sofrimento em outras pessoas, que a gente aprenda com isso. Que isso é algo que não se faz. Uma das formas mais eficazes de aprender isso é mudar o papel. Ao invés de ser aquele que fere, vai ser aquele que será ferido. Sigamos o nosso caminho, sabendo que Deus nos ama e aguarda o nosso retorno. Obrigado. Vocês gostaram, certamente, né? As nossas reuniões aqui, inclusive, esse título foi pedido, alguém pediu, colocou na caixinha de sugestão, né? Que na nossa casa, todos vocês podem dar sugestão. E aí o Eduardo, como ele é especialista, psicólogo, e a especialidade dele é vidas passadas, eu tenho certeza que a gente saiu daqui, né? Tenho certeza que... Muito obrigada, Eduardo. É lógico que uma reunião só não dá, né? Mas a gente prepara uma outra, né, Eduardo, depois.
Isso. Como? Sim, sim. Esse caso da apometria, que Eduardo ilustrou aqui, vocês viram que ele mostrou, inclusive, a fonte. Porque dos tratamentos aqui, a gente jamais... Porque a gente nem sabe, na realidade, os tratamentos aqui são... Os diagnósticos são trancadas 7 chaves. Então, se vocês tiverem prestado atenção direitinho, ou se não, assistam depois em casa, ele vai mostrar a fonte. Não foi de nenhum caso daqui, tá certo? Certamente aqui tem casos muito mais complexos do que esse, mas a gente não passa, e ninguém sabe, porque fica realmente guardado as 7 chaves, né? Porque na apometria, feito através da doutrina dos espíritos, que nem todo centro espírita faz, enfim. A gente tem uma responsabilidade muito grande de não passar, porque digamos que você esteja no consultório de Eduardo fazendo uma regressão, que ele é especialista nisso, e também é espírita, isso é maravilhoso, né? Porque ele tem conhecimento, os 2 conhecimentos. Às vezes chega alguém aqui perguntando o que é que a gente acha de fazer o que você faz, a terapia de vidas passadas. Na realidade, na doutrina dos espíritos, a gente não é a favor, não é contra, mas também não é assim. Se você não vai encontrar na codificação falando isso, por quê? Exatamente por aquilo que Eduardo fez questão de explicar. Porque a gente saber o que a gente foi é meio complicado, não é? Então, é por isso que os diagnósticos da apometria são sigilosos, porque se percebe na apometria que você foi alguém que tem um compromisso do passado, com a família, etc. e tal, então não pode ser dito. É por isso que não pode ser dito, tá? Eu estou dizendo porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas fica bem claro que o que Eduardo, aquele exemplo do tratamento da apometria, não é relacionado a ninguém que fez aqui, tá certo? Vocês se não deu tempo para vocês prestar atenção, como fica gravado, vocês assistam em casa, tá certo? Porque, na realidade, os diagnósticos não podem ser de maneira nenhuma. Tanto é que Eduardo conduz a sessão de desdobramento, porque na apometria existe os médios de desdobramento, de contenção, os médios de sustentação, tem a sala de diagnóstico, tá certo? A apometria é uma coisa muito séria. Então, mas a gente eu nunca perguntei assim, Eduardo, como é que foi lá? Não, a gente só pergunta se a reunião foi boa. Todos perguntam que estão os médios de sustentação, e a gente pergunta, e foi tudo bem? Tudo bem. Mas ninguém conta o que aconteceu. Eu tinha que falar isso porque, de repente, alguém podia sair daqui achando que a gente está passando os casos da apometria, tá certo? Mas deu para entender, não deu, gente? E se não deu, vocês assistam em casa, para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? Aqui na nossa casa tem uma caixinha de sugestão. Essa reunião, esse assunto, né, esse tema, obrigada. Esse tema surgiu da caixinha de reunião. Eu acho que a gente já está terminando todos os temas, não é, Flávio? Não é? Nós já estamos terminando todos os temas, falta só cuidar do corpo e da alma, não é? Que vai ser na próxima semana. E vocês podem dar sugestão para os temas, tá certo? Tá legal? E aí eu também vou pedir desculpa por esse mau cheirinho, mas também não é da nossa casa, é da rua, fazer o quê, não é? Tá? Então a gente vai elevar, eu vou convidar os médios da casa. Mais uma vez, obrigada, Eduardo. E a gente vai convidar os médios da casa, pedir aos nossos amigos e irmãos internautas também que se prepare para o final da reunião. Se nas suas casas vocês podem colocar aquele copinho com água para que a espiritualidade agora possa fluidificar. E aos que se encontram aqui, a gente vai lembrar, antes de nos despedir, que amanhã tem a reunião do irmão Bezerra, tá? Então, quem está marcado para vir para o irmão Bezerra, se prepare. Quarta-feira, não esqueçam que também tem reunião na quarta-feira à tarde. Sim,
Domingo tem o Evangelho no Lar que nós fazemos online, tá? Quem está vindo aqui pela primeira vez, todo último domingo de cada mês, a gente faz o Evangelho no Lar. O pessoal assiste pelo Facebook, a gente dá orientação como fazer. Mas esse mês a gente vai adiantar, porque tem um chá no último domingo, não é isso? Tá? No dia 25 tem um chá. Tem. Gente, ninguém deixa de fazer reunião espiritual porque é feriado. Jesus não tem feriado. As dores da espiritualidade, principalmente os espíritos menos esclarecidos, aqueles que estão sofrendo e que pode nos influenciar o seu sofrimento, não tem feriado, tá certo? Então, quinta-feira terá sim reunião, tá? Se vier uma pessoa, vai ter. Se vier duas, vai ter. Se não vier ninguém, faça como Chico Xavier. Faremos só com os espíritos desencarnados, tá? Então a gente vai levar o nosso pensamento a Deus, convidar os médios da casa Silene. Bora, Silene. Convidar os médios da casa para que a gente possa receber os nossos passes coletivos. Elevem um pensamento a Deus, mentalize seus lares. Bora, seu Janilson. Mentalize seus lares. Façam de conta que vocês estão entrando nas suas casas. Vai em todos os compartimentos, tá certo? Da casa de vocês. Deus, nosso Pai, pessoas todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, pôde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e o só coração, o só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa, pura e divina imagem. E aí, para finalizar, a gente vai fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não o deixeis cair nas tentações, mas livrai do mal. Jesus, nós também queremos louvar a nossa mãe, a Maria Santíssima, a Virgem de Nazaré. Interceder a Maria, que o teu azulino manto, Maria, possa envolver todos que aqui vierem, seus familiares, os seus amigos e até aqueles que interpretam seus nossos inimigos. Que o teu azulino manto, Maria, Maria, meiga,
estrela, meiga irmã, consoladora dos aflitos, amiga nossa de todos os momentos. Derrama sobre todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, o teu amor infinito, o teu amor de mãe. Maria, queremos te pedir que todos que aqui vieram possam ser conduzidos aos seus lares com muita paz, com muita luz, com muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. Passa na frente, Maria, das nossas necessidades, das necessidades do mundo inteiro, e dá-nos hoje uma noite de paz e de luz. Boa noite a todos, e em nome de Jesus, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração. Obrigada, meu Deus, muito obrigada.